Vamos fazer agora a análise da luta entre Tony Ferguson e Beneil Dariush. Vamos ouvir aqui a opinião do nosso Capitão Carisma, a análise dele. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. E lembramos que na descrição do vídeo tem um link das nossas redes sociais. Sigam, se inscrevam, participem conosco. Entrem no nosso grupo do Telegram, link também na descrição. Essa é a maneira gratuita de você contribuir aqui com o nosso canal e a gente continuar trazendo esse material para vocês. Se você quiser ser um membro prêmio do nosso canal, na descrição, o primeiro link, apenas R$12,90, você recebe também todos os palpites de todos os eventos do UFC e também faz parte do nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Lá o bate-papo é 24 horas sobre luta. Capitão Carisma, outra lutaça, esse evento está recheado de lutas boas. Teremos aí Tony Ferguson versus Beneil Dariush. Vamos trazer aqui o Beneil Dariush primeiro para a tela, que é o menos conhecido entre os dois, mas atleta experimentadíssimo no UFC, estreou lá em 2014, parece que ele estreou já em 97, né, capitão? Tanta luta que ele fez no UFC, mas estreou em janeiro de 2014, venceu por finalização, de lá pra cá fez bastante lutas na organização, venceu e perdeu para alguns nomes conhecidos da categoria aí, como o Michael Chiesa. Vou ver se vou deixar você trazer essas análises aí com relação às lutas dele, até a evolução dele até aqui. Fez duas lutas contra o nosso querido CDF, capitão, venceu as duas, e é justamente essas três últimas lutas dele. Ele venceu o Dakar Close por um nocaute técnico no segundo round em 2020. Ano passado também ele enfrentou o Scott Holtzman e venceu por um nocaute técnico também no primeiro round. E venceu em fevereiro desse ano o nosso querido Carlos Diego Ferreira por decisão dividida. Foi sua última luta em fevereiro desse ano. Capitão Carisma, quem é aí Beneil Dariush, 32 anos de idade, e o que ele vai estar trazendo de armas para enfrentar aí o Tony Ferguson? Beneil Dariush é o lutador que geralmente falam a respeito para mostrar como que a categoria é forte, de como um cara do nível dele não consegue entrar no top 5, sabe? Ele tem só 4 derrotas na carreira, mas só que infelizmente essas derrotas vieram de uma forma muito estranha, e em momentos muito ruins. A primeira derrota foi contra o Ramsey Nijem, não foi grande coisa assim, mas ele perdeu para o Michael Chiesa na melhor sequência da carreira dele, em uma luta que ele estava vencendo, numa hora que ninguém dava muito crédito para o Michael Chiesa. A derrota dele para o Edson Barbosa também, ele estava vencendo a luta, foi pego aí entrando em uma queda, foi pego com uma joelhada voadora, depois empatou contra o Evan Dunham numa luta que ele estava vencendo também, ele era favoritíssimo, e perdeu para o Alexander Hernandez por nocaute no primeiro round, com o Hernandez pegando a luta faltando o quê? 11 dias no máximo e estreando no UFC, sabe? Então o UFC meio que parou de dar crédito para ele depois dessa derrota. Ele teve que passar por muita coisa para recuperar a moral que ele tinha. Tanto que ele está com 6 vitórias consecutivas e 2 dessas só foram para a decisão. Ele é para começar, vale constar que ele é canhoto e ele é um cara que se vale muito de diretos e overhand de esquerda, é um cara criado na escola do Rafael Cordeiro, a Kings MMA, e ele se vale muito de pressão, ele tá andando pra frente o tempo todo, ele não tem medo de tomar um golpe para dar um golpe, ele tem um poder de nocaute muito assustador pra categoria, ele é um dos caras assim, você olha pra ele não parece ter esse poder de nocaute, mas ele tem, bate extremamente pesado, e a coisa mais impressionante é que apesar dele gostar tanto de trocar, ele estreou dentro do UFC como um grappler. Ele é um dos melhores grapplers que você vai encontrar na divisão dos leves. Ele é um faixa preta do Rômulo Barral. E definitivamente um faixa preta de alto nível. Já foi medalha de ouro em diversos campeonatos mundiais de jiu-jitsu sem kimono. E representa muito isso dentro do octógono. As vitórias dele contra o Thiago Moisés, Drill Dober, Frank Camacho, lutas que ele até estava tomando um certo atraso em pé, se você for analisar. E aí, quando ele levou para o chão, ele simplesmente passou o caminhão nos caras. Inclusive, essa luta contra o Carlos Diego Ferreira, eu acho que o diferencial aqui mesmo é que toda vez que o Dariush queria levar a luta para o chão, ele conseguia. E mesmo, eu já falei disso na semana passada, que foi quando o Carlos Diego Ferreira lutou, que o Carlos Diego, é um dos melhores caras para se levantar que você vai encontrar no UFC. Ele não se deixa ser estabilizado. Então, o fato do Dariush ter conseguido quedar e travar ele no chão durante tanto tempo
é algo digno de destaque, é algo que prova muito o nível de jogo absurdo que ele tem no chão. O controle, o bom wrestling dele é uma coisa que normalmente não aparece tanto assim nas lutas. Ele é um cara muito voltado assim, ou ele entra para trocar, ou ele entra para fazer jogo de wrestling. Não é um cara que mistura as duas coisas tão bem assim, mas ele tem um jogo sólido em todas as áreas. Uma área que também vale mencionar é que ele trava muito bem o clinch de Muay Thai. Eu vou dizer isso, eu sei que é errado, mas é aquele clinch que todos estão acostumados a chamar de Muay Thai, com as duas mãos atrás da cabeça do adversário para trabalhar ajoelhados. Ele já ganhou, inclusive, lutas inteiras só trabalhando essa técnica. Ele também tem chutes no corpo muito ferozes. É um lutador muito completo, muito, muito bom, muito sólido. O maior defeito dele é uma questão de gás, que é uma questão que meio que amaldiçoa ele, porque ele é um cara que luta com tanta intensidade, ele luta tão pra frente que ele sente. É normal, é impossível você lutar com a intensidade que o Dariush luta, querendo buscar o tempo todo, querendo aplicar golpes, pressionando o adversário e não sentir um pouco gás, mas isso já custou para ele algumas coisas. Mesmo essa última luta contra o Carlos Diego Ferreira, você vê que depois de um primeiro round extremamente dominante, a luta ficou bem parelha. Eu não acho que tenha ficado parelha a ponto do Carlos Diego ter conseguido virar, mas o segundo e terceiro round foram muito mais parelhos do que o primeiro. O terceiro round, inclusive, eu achei que foi vitória tranquila aí do Carlos Diego, acertando os melhores golpes. Então, é um cara que sofre um pouco com isso, mesmo que ele já tenha ido para a decisão muitas vezes, mesmo que ele já tenha lidado com essas situações, a intensidade que ele coloca, ele mesmo não suporta ela a um prazo tão comprido. Bom, capitão, do outro lado a gente tem o tão temido Tony Ferguson, atleta aí experimentadíssimo no UFC, estreou em 2011, venceu aí o TUF 13, nocauteando aí seu adversário no primeiro round. De lá pra cá, durante anos, teve apenas uma derrota para o Michael Johnson em 2012 e vinha invicto aí até 2019, até maio de 2020, né? Vou até falar suas últimas 3 lutas. Em 2019 ele venceu o Donald Cerrone por um nocaute técnico, interrupção médica no segundo round. E nessas últimas 2 lutas, valendo o cinturão da categoria, ele enfrentou o Just Gate e acabou sendo nocauteado no finalzinho do 5º round. E na sua última luta, enfrentou ninguém menos que o Charlinho do Bronx em dezembro do ano passado e perdeu por decisão unânime, capitão. O que você vê do Tony Ferguson, capitão? Atleta 37 anos já, um atleta bem experimentado, bem experiente, eu acho que das maiores armas que o UFC já produziu. O que você enxerga nele? Como é que você vê ele nesse atual momento da sua categoria, da sua carreira? E o que ele vai estar trazendo de ferramentas para enfrentar o Beneil Dariush? Bom, como você falou, uma das maiores sequências de vitórias da história da categoria, e o mais incrível é que ele nunca chegou a ganhar o cinturão linear, apesar que eu tenho ressalvas. Eu acredito que em um determinado momento ele deveria ter sido nomeado campeão linear. Eu sei que isso parece estranho, mas não é tema para discussão nesse vídeo, então vamos falar mais exclusivamente a respeito dele como lutador. Ele é um cara brabo, eu acho que ele é a definição de um lutador brabo, sabe? Ele é um cara de muita pressão, um volume de golpes muito absurdo e um cara muito deslocado, sabe? E, curiosamente, a maior parte dos lutadores começa a adicionar fundamentos quando eles se valem muito de questões atléticas e golpes malucos no início da carreira. O Tony Ferguson meio que foi no caminho contrário. Ele começou a adicionar cada vez mais golpes malucos no repertório dele e deixou os fundamentos completamente de lado. Então, por isso, hoje você ainda vê ele dando cotoveladas rodadas, você ainda vê ele dando aquelas rasteiras malucas, ele entrando na perna dos adversários, dando cambalhotas. É uma coisa que funciona muito bem quando ele está conseguindo dominar a luta através da pressão que ele faz. E ele coloca pressão muito através de jabs, muito através de chutes frontais, volume de golpes retos, cotoveladas. Ele talvez seja um dos caras que melhor trabalha cotoveladas na trocação. E é um cara assim, eu já comentei a respeito disso, as cotoveladas dele, ele dá com tanto ímpeto que muitas vezes ele atravessa o oponente. Então não é uma coisa bem fundamentada, mas é uma coisa que funciona. A cotovelada mesmo que cortou e
deu knockdown no Josh Thompson quando eles se enfrentaram, foi uma cotovelada tecnicamente incorreta, mas só que ela funcionou e é isso que conta no mundo das lutas. As lutas que ele fez contra o Anthony Pettis e contra o Donald Cerrone, algumas pessoas vão se lembrar dessas lutas como parelhas, eu não. Eu lembro que elas tiveram momentos parelhas, mas no geral não foram. Contra o Anthony Pettis, o que ele estava fazendo era continuamente colocando o Pettis na grade, trabalhando volume de golpes, trabalhando cotoveladas, até o momento que ele recebeu um knockdown, teve que lidar com o Pettis por cima. E tipo assim, o Ferguson tem uma guarda também muito nojento de se trabalhar. Ele é bom com finalizações a partir dela, inclusive é um dos poucos lutadores que conseguiu finalizar um oponente com um triângulo por baixo nos últimos anos, ainda mais numa luta de cinturão. Trabalha cotoveladas muito bem a partir da guarda, corta muitos oponentes, inclusive o Kevin Lee, quando enfrentou ele, falou que o mais complicado de lidar realmente tinham sido as cotoveladas, que é uma coisa que eu vejo sendo muito pouco trabalhado dentro do UFC. Os lutadores parece que preferem ficar dando soco de baixo para cima do que cotovelo, só que apesar de soco ter possivelmente mais impacto, ele não tem a possibilidade de cortar o oponente como cotovelos têm. E quando você está por baixo, você quer causar esse tipo de dano. Cortar o oponente, não causar, não deixar ele grog. Você quase nunca, né, vai deixar trabalhando socos por baixo. E aí o que aconteceu nas últimas lutas foi que, para começar, ele pegou lutadores do mais alto nível, né? Mas só que ele pegou lutadores fundamentalmente muito mais corretos. E ele perdeu meio que nas duas áreas que ele poderia perder. A primeira luta contra o Justin Gaethje, perdeu toda na trocação. Muita gente vai falar que talvez o fato dele ter cortado muito peso em um intervalo muito curto, porque ele cortou peso para uma luta que supostamente ocorreria contra o Khabib Nurmagomedov, bateu o peso do leve e logo em seguida cortou peso para essa luta contra o Justin Gaethje. Isso pode ter causado algum problema na performance dele, mas independente disso, o que a gente viu na luta foi realmente desnivelado, com o Gaethje conseguindo colocar golpes muito precisos e muito potentes o tempo todo. O que ficou meio dessa luta, o que ficou na nossa mente foi a resistência absurda que o Ferguson mostrou com um dos melhores batedores da categoria, jogando os golpes com muita força na cara dele e não conseguindo nocaute. O nocaute no quinto round ali foi quando o Ferguson pareceu ter sentido um golpe e o juiz falou, não, chega, bicho. E porque é realmente incrível o tanto que ele aguentou de pancada ali, chegando inclusive a dar um knockdown no Justin Gaethje, mas a luta não foi parelha de forma alguma, foi uma dominância completa do Justin Gaethje, especialmente do terceiro para o quinto round, que em teoria seriam os rounds que o Ferguson teria mais vantagem. Aí ele entrou nessa luta contra o Charles do Bronx, e muita gente, inclusive eu, esperava uma luta mais parelha. O Tony Ferguson foi não só feito de boneco de pano em quesito wrestling, mas ele também foi amassado no chão. E eu lembro que na análise eu tava pensando assim, como será que o Charles vai lidar tendo que passar a guarda do Ferguson? Porque, diferentemente da maior parte dos atletas que não gostam de estar estabilizados por baixo, eles vão tentar usar a grade para se levantar o tempo todo, o Ferguson é um cara confortável trabalhando da guarda, sabe? E o que o Charles fez é que toda queda dele ele já caía passado. Então ele podia trabalhar sem se preocupar com as pernas do Ferguson praticamente durante toda a luta. E foram umas derrotas bem acachapantes, sabe? Foram derrotas que ele foi dominado, ele não é nenhum menino, como o Yuri disse, 37 anos de idade já, e aparentemente, pelas declarações que ele vem fazendo, também não é um cara muito bom de cabeça, mas em quesito técnico, assim, ele pode não ser o mais correto, mas ele é definitivamente muito eficiente. Ele tem um queixo absurdo, ele tem um gás ridículo, talvez o melhor gás da categoria inteira, e essa é uma categoria cheia de monstros no quesito, e ele é um dos poucos lutadores que tem múltiplas finalizações dentro do UFC via Brabo Choke, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer. Ele trava muito essa posição mesmo quando a luta está de pé. Ele não é um cara que vai buscar quedas muito, mas ele vai ficar feliz se tiver a oportunidade de trabalhar por cima. Ele tem muito poder de nocaute, mas infelizmente não está trabalhando boxe com mais tanta vontade quanto ele trabalhava no início da carreira dele dentro do UFC. É difícil saber o que esperar do Tony Ferguson. O que a gente pode esperar, eu acho que é muita resistência, muita vontade.
O cara não vai parar de lutar enquanto a luta estiver transcorrendo, ele vai tentar fazer de tudo, mas ele simultaneamente é tão cheio de falhas técnicas que, em geral, muitas das lutas dele são ele lutando a luta do adversário até que o adversário se exaure porque tem um oponente que não para. 1 segundo. Tô ansioso pra ver essa luta também, capitão. E vocês? Quero saber a opinião de vocês. Diga aqui embaixo quem você acha que vai vencer essa luta. Se é o Tony Ferguson ou se é o Beneil Dariush. Comenta aqui pra gente debater também sobre essa luta. Bom, Capitão Carisma, trazer os dados dos dois atletas aqui. Tony Ferguson com 1,80 de altura versus 1,78 de seu oponente. Ambos atualmente na mesma categoria. 1,94 de envergadura contra 1,83 para o americano. Destro, o Ferguson, canhoto, o Beneil Dariush. Capitão Carisma, como é que você enxerga que essa luta vai se desenvolver? Como é que você vê a parte psicológica do Tony Ferguson aí, vem de 2 derrotas para essa luta? E o Beneil Dariush vai conseguir avançar aí no top 5? Como é que você vê esse casamento de estilos aí para esse combate? Cara, essa é uma luta muito interessante. Porque, tipo assim, eu acho que o Dariush tem qualidade técnica para ser superior em cima do Ferguson em basicamente todas as áreas. Eu acho que ele vai conseguir colocar mãos no Tony Ferguson, eu acho que ele vai conseguir colocar chutes no Tony Ferguson, eu acho que ele consegue levar a luta pro chão se ele tentar incisivamente. E acho que, tipo assim, por melhor que o Ferguson seja por baixo, o Dariush tem nível no chão para lidar com qualquer um desde que ele esteja por cima, sabe? Ele é realmente um cara prodigioso no quesito. O que acontece também é que o Dariush tem como meio que calcanhar de Aquiles essa questão do gás e dele não conseguir sustentar o próprio ritmo a longo prazo. E meio que essa é a luta do Ferguson, sabe? Ele ir crescendo com o passar dos rounds, lutando contra adversidades e fazendo o oponente pegar confiança. Por isso que essa luta é tão interessante, porque apesar do Dariush ter umas qualidades técnicas de altíssimo nível, eu não tenho certeza se ele consegue sustentar essas qualidades por tanto tempo contra um cara como o Tony Ferguson. E se o Tony Ferguson começar a crescer na luta, a tendência é que ele cresça até o final, sabe? Contra o Carlos Diego, o Dariush já deu uma diminuída boa. Eu não acho que o Ferguson tenha a habilidade de se levantar que o Carlos Diego tinha, mas eu também acho que ele vai trabalhar muito mais coisas do solo do que o Carlos Diego poderia trabalhar, muito mais cotoveladas, muito mais tentativas de finalização. Eu acho que a estratégia ideal para o Dariush seria realmente fazer aquilo que o Charles fez, que é dar e tentar passar a guarda o mais rápido possível, porque aí mesmo que ele não trabalhe tanta coisa, não trabalhe muito ground and pound, ele vai conseguir segurar o Tony Ferguson no chão. E curiosamente, a maior parte dos atletas utiliza a grade para se levantar. Eu acho que para o Dariush é interessante levar o Ferguson para a grade, para ele poder prevenir esse trabalho de guarda que o Ferguson faz e poder amassar ele com mais facilidade, porque o Ferguson é um cara que não tenta se levantar tantas vezes, e ele não faz isso muito bem. Ele é um cara que você não vai ver se arrastando muito para a grade, você normalmente vê ele se arrastando para longe da grade, sabe? Então talvez seja interessante para o Dariush colocar ele lá para poder prevenir esse trabalho de guarda e poder trabalhar o chão com mais tranquilidade. Essa é uma luta que realmente eu não vejo o Ferguson ganhando a curto prazo. Eu acho que ele pode ser pego aí por uma mãozada do Dariush, que bate estupidamente pesado, pode ser deitado, existem essas possibilidades, porque por mais resistente que seja o Ferguson, quando você está lidando com um cara que bate da forma que o Dariush bate, existe sempre esse risco. Mas o que eu vejo o Ferguson fazendo é conseguindo resistir a pelo menos esse primeiro round, para no segundo ele conseguir anular a maior parte das quedas do Dariush, que também não é o melhor wrestler que você vai encontrar na categoria. Ele, na verdade, tem uma porcentagem de quedas conseguidas não muito alta. Por exemplo, mesmo contra o Carlos Diego, que é um cara que não tenta tanto defender as quedas, ele conseguiu 5 de 15 quedas tentadas. Não são números muito bons. E o Ferguson, apesar dele ter sido feito de boneco de pano na última luta, é um cara que defende quedas razoavelmente bem. Então, se por acaso ele começar a defender as quedas e o Dariush se exaurir tentando fazer esse tipo de coisa, a situação pode virar extremamente rápido para o Ferguson. E aí a tendência é que o volume dele, a pressão dele, os cotovelos, os chutes frontais comecem a realmente cobrar desse físico do Dariush. Eu acho que vai ser uma questão de qualidade técnica
contra monstruosidade física ali. Eu acho que muito vai depender de como que o Dariush vai entrar no segundo round. Se ele entrar no segundo round ainda sustentando o mesmo gás do primeiro, a tendência é que ele consiga segurar pelo menos até a decisão, vencendo os 2 primeiros rounds. Mas só que dependendo do que o Ferguson fizer ali no primeiro, ele pode exaurir bastante o Dariush e conseguir anular o jogo dele no segundo e no terceiro. Essa é uma lutaça, não tem como essa luta ser ruim, inclusive pode dar para ela o prêmio de luta principal moral, no sentido de que eu acho que essa possivelmente vai ser a luta da noite. Não, pode sim, porque eu acho que essa possivelmente vai ser a luta da noite, mesmo que a luta principal também. Essa é a análise. Que luta? Lutaça, pessoal, bom evento pra ficar de olho. Lembrando que a gente vai estar ao vivo nesse evento, tá? Vamos estar fazendo aqui os nossos comentários ao vivo. Então, senta logo o dedo no like e ativa o sininho para receber as notificações para não perder nada. E reforço aqui novamente, se você quiser receber o palpite dessa luta, assim como de todas as outras, seja o mesmo prêmio do nosso canal, o primeiro link na descrição. A gente se vê na próxima análise.